Ao falar do Citroën com suspensão hidropneumática, o GSA não é exatamente o sonho dos colecionadores. Frequentemente ridicularizada pelo design apressado, essa herdeira do GS original não possui a elegância da antecessora. Projetado como um carro de transição para fazer os fãs e concessionárias esperarem até a chegada do BX, ele carrega desde sempre uma reputação injusta de carro de vovô. Esse clichê, tão persistente quanto uma mancha em um banco de curvim, ainda gruda no para-choque em certos círculos. Mais de 45 anos após seu lançamento, já é hora de fazer justiça a esse modelo familiar pouco conhecido. Com sua ficha técnica notável e qualidades de condução excepcionais, o GSA merece mais do que o esquecimento a que alguns o relegaram. Vamos revisitar sua história hoje. Nos anos 90, o Citroën GSA só servia mesmo para ser sucateado ou usado como moeda de troca na compra de um Opel Astra ou um Ford Escort novinho em folha. Naquela época, o motorista médio só falava em qualidade percebida. O GSA, com suas excentricidades, acabamento simples e estilo peculiar, parecia de outra galáxia, muito diferente, única, era alvo fácil de piadas, mas estavam enganados. Em 1979, o mercado dos carros familiares era um campo de batalha implacável. As novidades surgiam aos montes e concorrentes como o Peugeot 305 ou o Renault 18 vinham modernizar o segmento com certo estilo. Vamos ser sinceros, esses dois só eram reestilizações de plataformas antigas. O Renault 18 com eixo traseiro rígido e suspensões que pareciam dançar samba nas curvas divertia mais os fãs do folclore do que os amantes da direção. O GS, lançado em 1970, já sentia o peso dos anos. Seu design, apesar de um facelift em 1977, parecia preso aos anos 60, uma época já passada. Hoje, é preciso admitir que o GS tem beleza atemporal. Seus pilares de carroceria finos, que deixam entrar muita luz, sua aerodinâmica refinada, um coeficiente de arrasto de 0,32 na versão X3, um feito para a época. E seus detalhes tipicamente Citroën. Itens como o volante de um raio, roda traseira semi-carenada ou para-choque integrado à tampa do porta-malas chamam a atenção dos entusiastas mais atentos. O GS era uma pequena maravilha para um carro pouco maior que 4 metros, suspensão hidropneumática, 4 freios a disco sendo os dianteiros internos, como em um carro de corrida, e um eixo dianteiro com pivô no eixo. Francamente, quem fazia melhor? Mas ela não era perfeita, seu maior defeito era não ter porta-malas traseiro basculante. No início dos anos 80, para um carro familiar, isso era quase um crime. A GSA resolveu isso com uma quinta porta, solução ideal para famílias e pragmáticos. Por outro lado, no quesito estilo, o facelift externo veio sem improvisos de baixo orçamento. Para-choques de plástico preto, quase nenhum cromado, exceto nas calotas das versões Palace até 1981 e uma silhueta geral mais pesada. Por dentro é outra história. O painel de instrumentos, antes minimalista, agora exibe um design futurista e quase exagerado, como se os estilistas quisessem deixar para trás a despreocupação dos 30 gloriosos. Uma ficção científica um pouco ingênua, mas com verdadeira reflexão ergonômica. Este painel de instrumentos. Vamos falar sobre isso. Adeus mostradores clássicos, olá balanças estilo coeficiente de arrasto em uma silhueta estilizada do carro, cercadas por luzes indicadoras. Ideia, alertar o motorista sobre problemas mecânicos. Os satélites que substituem os comandos tradicionais são puro Citroën. Desconcertantes à primeira vista, mas geniais quando a gente se acostuma. Sua lógica e praticidade só se revelam com o uso, como costuma acontecer com as invenções da marca. No mais, os habituados reencontram referências. A alavanca central para o freio de mão, o rádio colocado em qualquer lugar e a alavanca para ajustar a altura da suspensão. Marca registrada inseparável da hidropneumática. Isso é Citroën em toda a sua glória. Estranho, ousado e, no fim das contas, irresistível. No quesito condução, o GSA é uma verdadeira maravilha. Seu motor boxer de 4 cilindros refrigerado a ar, com seu ronronar inconfundível, dá ao carro uma personalidade única. Some a isso a suspensão hidropneumática e você tem um familiar que desliza pelas estradas esburacadas como um tapete voador. Nas curvas, ela permite velocidades insanas para a época. Com serenidade, motorista e passageiros sentem-se em outra dimensão, distantes dos carros de outros fabricantes.
Seja na chuva, em estradas sinuosas ou na lama, ela permanece imperturbável. É uma experiência de condução que não se encontra em nenhum outro lugar. Uma mistura de conforto sobrenatural e estabilidade que ridiculariza a concorrência. Mas, porque sempre há um mas, o motor é seu ponto fraco. Esse motor de 4 cilindros, embora engenhoso, não ultrapassa 65 cavalos. Comparado ao Alfa Romeo Alfa Sud, que tem filosofia parecida, isso é bem pouco. Entre o conforto e essa falta de potência, tudo isso provavelmente contribuiu para a imagem de carro de aposentado que ficou grudada na sua carroceria. Um clichê injusto propagado por aqueles que nunca tiraram um tempo para dirigi-la. Porque, acredite em mim, basta alguns quilômetros em uma estradinha de campo com o asfalto remendado para entender do que a GSA é capaz. Com boa manutenção e pneus certos, ela proporciona um prazer de dirigir raro, digno dos melhores Citroën. E vamos ser sinceros, quem precisa de 200 cavalos quando o chassi é tão brilhante assim? Hoje, enquanto os DS, SM e até mesmo os primeiros GS atingem valores estratosféricos inacessíveis para muitos colecionadores, o GSA ainda é quase uma pechincha. Por alguns milhares de euros, você pode adquirir um exemplar em bom estado, um verdadeiro Citroën, o último familiar da era Michelin. Ela é feia, depende do gosto. Uns acham horrível, outros veem beleza bruta. O GSA é sobretudo para quem tem espírito livre e não se importa com modas ou julgamentos. É uma ode à engenhosidade. Um chute nas carros padronizados de hoje, projetados sob o jugo do Deus. Marketing. Pegue o volante, ignore os zombadores e você vai descobrir uma máquina viva que só pede um pouco de mente aberta. A GSA, feita de 1979 a 1986, vendeu cerca de 576.757 unidades, menos que a GS, que passou de 1 milhão. Se você estiver procurando uma GSA hoje, por que não mirar na versão X3 com seu motor 1.3 litros de 65 cavalos ou então sua versão perua? Lançada em 1982, era valorizada pela modularidade e amplo porta-malas. De qualquer forma, me digam nos comentários se vocês têm lembranças com o GS ou com o GSA. E, claro, não se esqueçam de se inscrever para não perder nenhum dos próximos vídeos.